estamos vendo no finalzinho do capítulo 6 Jesus fazer muitas curas, muitas manifestações de sinais e de maravilhas estão acontecendo. E a Bíblia diz assim que se ajuntam a Jesus os fariseus. Olha que texto interessante, eu quero lê-lo, ele é muito atual, ele pode trazer para mim e para você experiências que marcarão a nossa vida e nos transformarão em homens e mulheres melhores. Então observa aqui o que está acontecendo nesse cenário do capítulo 7, para que a gente junto possa crescer na graça e na presença de Jesus. Diz assim: então ajuntaram-se a ele, a Jesus, os fariseus e alguns dos escribas que tinham vindo de Jerusalém. Veja, esses fariseus, eles eram homens que seguiam a mais intensa doutrinação do judaísmo, ou uma linha de seita judaica das mais observadoras. Os fariseus eram homens carregados de observâncias. Eles, quando chegavam, carregavam nos seus braços tipo uma caixinha que tinha escrito dentro dela a lei de Moisés. Eles também colocavam na sua testa tipo também uma caixinha onde tinha a lei de Moisés. Eles vestiam roupas bem chamativas, cheias de detalhes. Eles eram como um outdoor ambulante. Aonde eles iam, todos olhavam. Eles tinham esse aspecto de serem os puros, os santos, os homens que observavam de maneira restrita, detalhe por detalhe, a lei de Moisés. Eles também eram como fiscais, fiscalizavam todos os detalhes, fiscalizavam tudo que envolvia as questões morais, as questões religiosas, as questões que envolviam o povo. Esses fariseus eram como fiscais. Eles eram capazes de olhar detalhes minuciosos no aspecto moral, nos aspectos religiosos, na fala, nas coisas que cada um fazia. E essa galera anda quilômetros, porque o Senhor Jesus está manifestando a vida de Deus. E como eles eram homens que eram carregados de ódio, eu digo ódio porque é isso mesmo que eles tinham na alma deles. Eles tinham todo esse aspecto de serem os santos, os santarrões, bem semelhante. Veja, o texto que nós vamos ler hoje aqui, ele é muito atual. Ele é muito dinâmico na atualidade. Ele fala muito do que acontece hoje no aspecto da religião. Então eles eram homens assim que tinham toda essa aparência, mas o interior deles era carregado de ódio, de rapina, de sujeira e de coisas assim estranhas. Então vamos ler o texto aqui, vamos lá. E ajuntaram-se a ele os fariseus e alguns escribas que tinham vindo lá de Jerusalém. E vendo alguns dos discípulos que comiam pão com as mãos impuras. Então essa galera viu que os discípulos estavam partindo pão, comendo pão, sem lavar as mãos. Começaram a repreender os discípulos de Jesus. Porque os fariseus e todos os judeus, conservando as tradições dos antigos, eles não comem sem lavar as mãos muitas vezes. E quando voltam do mercado, se eles não lavarem as suas mãos e lavarem as coisas, eles não comem. E muitas outras coisas há que receberam para observar, como lavar os copos, lavar jarros, vasos de metal, lavar as camas, lavar os lugares que se assentavam. Então, depois perguntaram-lhe os fariseus e os escribas, perguntaram para Jesus: por que
não andam os teus discípulos conforme a tradição dos antigos? Por que os teus discípulos comem o pão e não lavam as mãos? Né? Os antigos diziam que deviam comer o pão com as mãos limpas, e eles não lavam as mãos. Então Jesus respondeu dizendo, Jesus olhou no olho deles e ele evoca uma profecia. Ele diz assim: bem profetizou Isaías acerca de vocês, hipócritas. Agora é Deus falando com um grupo de pessoas, falando com homens que se achavam os puros. Ele diz assim: bem que profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas. Como está escrito, esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão, porém me honram ensinando doutrinas que são mandamentos de homens. Porque deixando os mandamentos de Deus, retendes a tradição dos homens, como lavar de jarros, de copos, e fazei muitas outras coisas semelhantes a essas. E dizia-lhes ainda: fazendo assim, vocês invalidam o mandamento de Deus para guardar as suas próprias tradições. Porque Moisés, a quem vocês seguem, Moisés que vocês observam as leis, ele disse assim: honra teu pai e tua mãe. Quem maldisser o seu pai e sua mãe vai morrer, certamente morrerá. Vós, porém, dizeis: se um homem disser ao pai e à mãe aquilo que vocês poderiam aproveitar de mim. É como se o filho chegasse assim e dissesse assim: papai, mamãe, sabe, aquilo que você poderia aproveitar de mim como filho, para eu cuidar de você, eu estou trabalhando agora, e eu não vou trazer um exemplo bem típico aqui para tentar ilustrar, né? Eu estou trabalhando agora e vocês investiram na minha vida e agora eu tenho uma certa liberdade financeira. Então o que vocês poderiam aproveitar de mim? Eu poder cuidar de vocês, poder ampará-los numa necessidade, poder gerar um conforto, poder trazer para vocês uma vida um pouquinho melhor. Sabe o que eu estou fazendo, pai? Eu estou dando ouvidos para aquilo que os sacerdotes, os escribas, os religiosos, os fariseus, eles ensinaram. E a tradição diz assim que a gente deve trazer ofertas no templo. Então, aquilo que vocês poderiam aproveitar de mim se tornou uma oferta ao Senhor. Olha que lindo! Aí Jesus está repreendendo eles de dizendo assim: vocês, ao fazer isso, Moisés disse: honra teu pai e tua mãe. Mas vocês dizem que a tradição de vocês é que deve ser guardada. Ao fazer isso, vocês deixam de fazer por seu pai e por sua mãe. E assim vocês invalidam a palavra de Deus pela vossa tradição, que Deus ordenou. E fazem muitas outras coisas semelhantes. Aí Jesus chama a multidão e diz assim: ouvi-me todos. Aí Jesus vai ir contra aquela cultura, né? Compreendei, abrir o entendimento. É Deus abrindo o entendimento. Nada fora do homem que entrando nele o possa contaminar. E quando Jesus diz nada, é nada. Nada afora do homem que entrando nele o possa contaminar. O que é nada? Nada é tudo. Ah, eu não vou comer carne de porco. Ah, eu não vou comer isso. Essas coisinhas de crente ruim, pequenininho, cabeça pequenininha, né? Jesus está dizendo: nada afora do homem que entrando nele o possa contaminar. Nada é nada. Mas o que sai do homem é o que contamina o homem. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Depois, quando deixou a multidão e entrou em casa, os seus discípulos o interrogaram acerca dessa palavra que ele havia dito. Eles entendem como se fosse uma parábola.
Mas Jesus estava sendo muito claro. E Jesus diz assim: mas nem vocês estão entendendo? Eu estou sendo tão claro, eu estou sendo tão lúcido, estou falando com tanta luz. Como é que vocês não entendem um negócio tão claro desse? Vocês não compreendem que tudo que entra no homem, entra pela boca, não pode contaminar? Vocês não compreendem? Tudo de fora que entra no homem não pode contaminar, porque não entra no coração do homem. Então ele entra pela boca, desce para o ventre e é lançado fora, é colocado para fora, é jogado fora. O processo da alimentação, ele entra e é jogado fora. Agora existe um processo que é capaz de contaminar vocês. Quando Jesus diz que ele fala isso aqui, porque não entra no seu coração, mas no ventre é lançado fora, e Jesus estava dizendo, falando isso, ele determina que ficam puras todas as comidas. E dizia, o que sai do homem, isso é o que contamina o homem. Porque é do interior do coração do homem que saem os maus pensamentos, que saem os adultérios, que saem as orgias, as fornicações, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Todos esses males procedem de dentro e contaminam o homem. Até aqui. Veja que texto fantástico. E como isso é atual hoje, nos nossos dias. Porque se existe um grupo que Jesus levantou a voz para exortar, para confrontar, para ensinar, para trazer sua palavra, foi esse grupo chamado fariseu. Por todas as escrituras você vai ver que esse é um tema que Jesus constantemente ensina com uma palavra profética de exortação. Há um texto que diz que eles eram, quando Jesus os quer confrontar novamente, porque eles eram tão endurecidos, a hipocrisia, que é a falta de sinceridade. Esse texto está falando justamente disso. Do que Deus procura de mim, de você. E do que se mostra hoje nos nossos dias. O que se mostra hoje nos nossos dias é uma religiosidade de coisas, de estereotipos, né? Você vê toda uma manifestação de máscara, de pinturas, de quadros, de exposições que se mostra hoje, seja qual for a religião, de maneira muito mais expressiva no mundo gospel. E quem tem ouvidos para ouvir, ouça, porque eu estou falando o evangelho, ainda que te ofenda. Você vê essa coisa de externar muita coisa, mas o interior é oco. O interior é vazio. O interior é sem expressão de vida. O interior não é sincero, não é verdadeiro. Então você pinta templos lindos, você faz campanhas maravilhosas, você faz propaganda de curas e de milagres, você sempre está ouvindo ministrações que falam de coisas exteriores, que conduz o povo a buscas exteriores. Então a pessoa, ela pensa que o ensino, olha como é farisaico o processo religioso, que o ensino do evangelho, e fala assim em nome de Deus, que o ensino do evangelho é algo que está em buscas de coisas aparentes. Quando o que o Senhor Jesus nos ensina
no reino e no evangelho é algo interior. É algo que fala de coisas de dentro do coração, de coisas que procedem de dentro da alma de cada um de nós, que não tem a ver com essa externalidade toda, com toda essa apresentação toda, com todo esse show todo. O que Deus procura de mim, de você, é uma inteireza de coração, integridade, verdade, justiça, retidão, homens sinceros, verdadeiros, que se comportam de maneira inteira e não são homens e mulheres que se apresentam. Jesus diz assim, quando ele vai falar dos fariseus, em outro texto, ele diz assim: vocês são guias cegos. Você já imaginou? Ai de vós, fariseus hipócritas, vocês são guias cegos. Como é que você tem um guia cego? Essa ilustração que Jesus está dizendo a respeito da hipocrisia dos religiosos, ele está ilustrando dizendo isso. Vocês são guias cegos. Ele está dizendo assim: vocês conduzem pessoas, mas vocês não têm luz. Vocês são carregados de ódio, carregados de manipulações, de interiorizações corrompidas, são vazios. Ai de vós, escribas hipócritas, vocês são como sepulcros caiados. É bonito por fora, mas o interior é cheio de ossos secos. Vocês limpam o exterior de um copo. Jesus ensinando. Vocês limpam o exterior de um copo. Pega um copo, lava, limpa. Eles tinham todos esses detalhamentos de deixar limpinho todas as coisas para apresentar limpo, para dizer: nós obedecemos esses conceitos da lei. Vocês limpam todo o exterior do copo, mas o interior é cheio de sujeira. Vocês observam a questão de lavar mãos com respeito a comer pão, mas a alma de vocês, ela é como uma alma cheia de blasfêmia, soberba, loucura, engano, avareza, furto, maldade, dissolução, inveja, blasfêmia, loucura. Males que procedem de dentro do coração. Veja, isso é muito sério, porque esse confronto de Jesus, essa palavra do Senhor Jesus, do Evangelho, ela vem de encontro a uma mentalidade que não só se opunha ao próprio Jesus, mas se opôs depois aos apóstolos e de maneira constante tem se oposto à Igreja de Cristo, a fim de que ela se torne uma igreja que expressa coisas exteriores, mas um interior vazio. Por isso que eu digo que esse tema é um tema muito atual. Ela é às vezes difícil de compreender e de ouvir, mesmo sendo claro e explícito como a luz ao meio-dia. Mas quando você observa o que Jesus está fazendo aqui, a galera chega até ele e começa a repreender os discípulos, dizendo: vocês têm que andar dessa forma. E Jesus levanta a voz, dizendo: vocês me honram com os lábios, mas o coração de vocês está longe de mim. Porque Deus anda à procura de adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Deus não está à procura de
de gente que se apresenta de uma forma e o seu interior não condiz com aquilo que se apresenta. Alguns têm dito: pastor, o senhor anda meio indignado com o mundo gospel, né? Eu digo, eu só estou pregando o evangelho. Se está doendo no ouvido das pessoas o que eu estou falando, é algo que as pessoas talvez tenham que prestar atenção, porque talvez seja um chamado de Deus, cheio de amor, dizendo: se arrependam. Porque ao observarem certas tradições, vocês estão simplesmente desonrando a Deus. Vocês andam pelo mundo todo dizendo: vocês precisam abandonar isso, a idolatria, vocês precisam abandonar o espiritismo, vocês precisam abandonar a vida de roubos, vocês precisam abandonar os adultérios, vocês precisam abandonar as mentiras. Mas vocês acabam anunciando esse monte de coisas, dizendo para as pessoas abandonarem, mas acabam fazendo delas filhos do inferno 2 vezes. Isso é palavra de Jesus. Os fariseus andavam pelo mundo afora anunciando o que as pessoas deveriam fazer e observar para se tornarem prosélitos e evangelizando na doutrinação judaica mosaica de Moisés, a fim de que eles se convertessem ao judaísmo. E eles faziam daquelas pessoas 2 vezes filhos do inferno, porque entravam naquele esqueminha, mas o coração estava longe de Deus. Coração longe de Deus. Que o Espírito da palavra da verdade te confronte hoje, nos confronte hoje. E que a gente possa, com os olhos abertos, ler textos tão simples como estes e ver aonde estamos errando. Será que temos observado tradições que nos têm conduzido a um distanciamento de Deus? Falamos para as pessoas não serem idólatras, mas o nosso coração é avarento. Dizemos: não vá naquele templo lá, mas criamos os ídolos nos nossos nichos religiosos, ídolos humanos. Observamos a voz de ensinadores que conduzem nosso coração para mais longe da verdade. Como sepulcros, bonitos por fora, vazios por dentro. Ai de vós, fariseus. Jesus está agora ensinando. Jesus não tinha dificuldade nenhuma de conversar com as pessoas. É interessante isso, porque esse confronto de Jesus com os fariseus é constante. Ele não falava assim com as prostitutas. É verdade. Ele não falava assim com os publicanos, que eram considerados os ladrões. Ele não dizia: ô ladrão. Não. Jesus teve um encontro com um cara que era ladrão, publicano, cobrador de impostos. Ele não disse: ô ladrão. Ele disse: hoje eu vou comer lá na tua casa, viu, Zaqueu? Agora, para o fariseu, ele dizia: vocês
Vocês roubam o povo. Vocês têm tradições, organizações, detalhamentos, doutrinamentos. Vocês fazem prosélitos correndo de um lado para o outro, os evangelizando pelo mundo todo no seu evangelho pagão, e os tornam filhos do diabo 2 vezes. Para as prostitutas que chegavam perto dele, ele não dizia, ô, sua prostituta. Não. Ele dizia, filha, seus pecados estão perdoados. Sentava com a prostituta, sentava na casa do publicano, tomava vinho e curtia com alegria a companhia dos pecadores, mas confrontava com o Espírito de Deus os que se achavam santos e carregavam uma roupagem muito semelhante àquela que a gente vê nos nossos dias na vida de muitos. Que esse pequeno texto das Escrituras que a gente está observando hoje possa ser a voz de Deus te chamando a ser um homem e uma mulher que o adoram de coração, de verdade, com inteireza, com sinceridade, porque assim profetizou Isaías acerca de vós. Esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Onde é que anda teu coração? Você está aí se apresentando para muita gente, está externalizando muitas coisas, vendendo sua imagem. Jesus nunca foi de vender imagem. Ele fazia milagres e dizia, não conte para ninguém. Ele era meio... Ele rejeitava um pouco esse negócio de propaganda, né? Você está aí vendendo sua imagem, profetizando, curando, falando, cantando, pulando, gritando. E Jesus está dizendo, não me honre com os lábios. Me honre com a inteireza do seu coração. Porque se o seu coração estiver comigo, você vai experimentar não doutrinas e mandamentos. Você vai experimentar o que é viver a vida. Deixa eu orar por nós, Pai. Em dias tão complicados como vivemos hoje, estamos olhando o Evangelho, que nos ensina de maneira simples a vida. E se o Senhor Jesus foi tão intenso ao confrontar esse povo, que a intensidade da tua palavra não deixe de nos confrontar hoje pela manhã. E se há áreas na nossa vida que precisam encontrar alinhamento, que a tua palavra não seja invalidada por causa de conceitos e tradições, mas que o teu Espírito quebrante aqueles que nos ouvem, a começar de mim, e faça de nós homens íntegros, puros, retos, que são sinceros de coração para com o Senhor, porque é isso que o Senhor busca. O Senhor não se encanta com as coisas externas. O Senhor procura um homem e uma mulher de coração quebrantado. Com esses o Senhor está, com quebrantado e contrito. Que assim possamos nos encontrar todos os dias diante do Senhor. Vê se há em nós caminhos maus e endireita-nos
para que, caminhando na vereda da vida, possamos aprender a viver contigo aquilo que o Senhor tem para nós, e livra-nos de cair nessa tentação. Amém.